O Bruno Júlio era secretário nacional da juventude do desgoverno traidor, usurpador, fujão e covarde Michel Temer. Mas o Temer é tão covarde que mesmo assim teve que demitir o Bruno Júlio por causa das palavras que ele pronunciou. Ele, o Bruno Júnior, disse: é preciso matar mais, ao referir-se à chacina de Manaus e à chacina de Roraima. E disse mais: é preciso que haja uma chacina por semana para matar mais esses presos. Meus amigos, minhas amigas, isso soa de maneira violenta e machuca os ouvidos do povo bom brasileiro. Porém, com calma, analisemos essas palavras. Elas são o discurso mais essencial, apropriado e lógico desse governo golpista. Esse é um governo de chacina. Esse é um governo que representa uma elite que pratica chacinas contra o povo brasileiro. Elite dominante, elite concentradora de riquezas, elite concentradora de renda. Elite de 0,5% da população brasileira é praticante de chacina. Essa elite dominou a política da chacina, da escravatura. É de lá que ela vem com as mãos sujas de sangue e com a mente cheia de fezes, pensando que o negro que foi arrastado da África, que teve seus laços culturais mais básicos, milenares e essenciais, destruídos, portanto, a sua humanidade reduzida à condição de escravo. Depois que essa elite destruiu, que a elite proprietária de escravos destruiu os negros, os chamava de vagabundos, de marginais, de bagaceiros, e os jogou depois na marginalidade, criando as favelas. Essa é a elite que começou tudo isso, e a elite que está capitalista, rentista, dona dos lucros, herdou isso de lá. E colocou no governo esse tipo de discurso, esse tipo de política de chacina. Então é o horror o que está acontecendo nos presídios. Mas o que acontece nos presídios é exatamente a prática desse governo golpista. O governo das chacinas. O governo que bata. O governo que considera o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu em Roraima, como um acidente. Porque eles querem que as pessoas morram em silêncio. Quando há um barulho muito grande como esse, que repercute mundialmente, aí o Temer diz que é acidente. Esse governo representa essa elite dominante brasileira que também tem no Judiciário, Supremo Tribunal Federal, em todas as instâncias da Justiça, juízes, desembargadores e ministros que voltam as costas para a justiça e vivem do crime. É importante para ele, os presídios são importantes para eles. Os criminosos que lá estão sustentando advogados, sustentando a polícia, sustentando o judiciário, as cadeias são fonte de renda para essa gente. Eles não vão acabar com o crime nunca, não acabarão nunca com as cadeias, fonte de matança e de chacina. Então, meus amigos, é preciso que a gente preste atenção. As coisas não são isoladas. O que aconteceu em Manaus e continua acontecendo com a morte de 91 pessoas lá em Manaus, somando com a de Roraima, e com tantas outras que acontecem nos presídios, nos bairros, nos setores pobres, com negros sendo assassinados, com jovens sendo eliminados, é a visão que governa esse país hoje. Ela não serve para nós. Nós temos que expulsá-la de lá. Que é uma visão que chacina os pobres, chacina os miseráveis, cria os pobres e os miseráveis, depois os chacina, e como chacina também a democracia, a justiça social, os direitos humanos, os velhos, as mulheres, todo mundo. Vamos pensar nisso e nos posicionar. Não adianta chorar pelos cantos, viu? A gente tem que tomar uma posição. Temos que nos unir para varrer do poder esse tipo de política chacinista. Abraços críticos e fraternos para vocês todas, para vocês todos.